as duas sementes, percebo que, olha, desde o começo, a maior alegria na vida de um crescendo em graça, Sebastião, é saber que no mundo existem duas sementes e que você faz parte da banda boa, da parte boa. Sabe aquela história das maçãs que o apóstolo disse? Você é uma maçã boa. Quantos aqui se consideram maçã boa? Digam amém. Você faz parte da boa semente. Há duas sementes nessa terra e você faz parte da melhor, da semente que Deus predestinou. Graças a Deus. Pai, vou já aqui compartilhando com você. Eu gostaria que a gravação aí estivesse atenta. Diga comigo, as duas sementes. Quantos têm os olhos iluminados nessa noite? Os mais novos, os olhos iluminados. E os mais velhos também, os olhos iluminados. Quantos recebem isso? Amém? Graças a Deus. Esse tema, nós vamos dividir rapidinho aqui em 4 pontos, em 4 partes. Primeiro, queria fazer uma introdução com você, te explicar, porque isso é necessário ficar bem claro. É necessário que esse tema seja um tema de fundamento, um tema que você possa pisar sobre ele sem vacilar, um tema que você não tenha dúvidas sobre ele, um tema que esteja na ponta da tua língua. Quantos recebem isso? Um tema que esteja claro para você, que esteja bem tranquilo, assentado, um tema de entendimento perfeito, porque esse é o propósito desses estudos. E esse estudo aqui, o propósito dele é fazer você entender ou te explicar que Deus criou vasos de honra. Quantos vasos de honra tem aqui? Só? Quantos vasos de honra tem aqui? Deus criou vasos de honra e predestinou esses vasos de honra para salvação. Olha aí. E Ele também criou vasos de ira. Diga comigo, de ira. E destinou esses vasos para a destruição. Esse é o propósito desse estudo. Te explicar que poderoso é Deus para fazer essas coisas. Amém? Vamos ao ponto 1 aí. Vamos ao ponto 1. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. Estamos aqui num livro inspirado. Você que está aqui, você sabe que a Bíblia toda não é evangelho. Amém? A Bíblia se divide em várias partes. A Bíblia tem história, diga história. E alguém aqui pode citar um livro de história? Quem é que pode falar um livro de história aí? Mateus. Qual outro? Desse lado aqui, quem pode falar um livro de história? Lucas. E desse lado aqui, outro livro de história? Então, a Bíblia se divide em história, diga história, com H, né? História. A Bíblia se divide em revelação, diga revelação. E quais são os livros da revelação? Um livro da revelação, qual é? Uma carta. Romanos, revelação. História, revelação. Amém? Inspiração, a Bíblia se divide em inspiração também? Também. Então, abençoado, presta atenção. A Bíblia, ela não é o evangelho ela toda. Ela se divide, sabe? E agora nós estamos vendo aqui um livro inspirado. Um livro inspirado. Veja aí, Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e porei inimizade entre ti e a serpente. E porei inimizade entre a mulher e a serpente. E porei inimizade entre a serpente e a mulher. E porei inimizade entre a igreja, amém? E aqueles que não são igreja. E porei inimizade entre a minha semente e a semente do diabo. Diga, duas sementes. Porém inimizade. Ou seja, essa inimizade não é que você vai sair por aí pela rua com um revólver e dar um tiro. Ah, você não é da minha semente? Pá! Não. Essa inimizade é uma separação espiritual que não tem como ser
unida. É uma inimizade, não adianta. Ela não combina. Nunca mais uma semente é igual água e óleo. Existem duas sementes, diga de novo, duas sementes. Então, nesse livro aqui, inspirado, quem foi que escreveu o Gênesis? Mas Moisés estava lá nesse dia aqui? E como é que Moisés sabia disso? E quem inspirou para ele? Mas Deus inspirou para ele. Quer dizer que Deus explicou a ele ou só disse para ele, pronto? Aí é que está a diferença entre inspiração e revelação. Porque inspiração, escreve aí. E Daniel dizia, eu não entendo o que eu escrevo. Claro, era inspiração. Não é para entender. Entender, Paulo, revelação. Todos bem aí nesse entendimento? Então, veja aí. Gênesis 4, verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Veja aí. E atentou o Senhor para Abel e para a sua o quê? Oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, o Senhor fez o quê? Não atentou. Então, oferta por oferta, até uma outra semente pode entregar uma oferta. O caso é se Deus atenta ou não atenta. Se ele presta atenção àquela oferta ou não. Se ele recebe aquela oferta ou não recebe. Por quê? Porque Deus só recebe aquilo que é dos filhos. Você é descendente de Abel. Amém? Você é da semente da salvação. E isso é o propósito que nós queremos que nessa noite você saia daqui com isso fundamentado na tua mente. Sabendo que você tem um lugar de destaque para o Senhor. Você tem um lugar de honra para o Senhor. O Senhor quis te escolher como um salvo, um predestinado para a vida eterna. Isso é uma alegria muito grande, abençoado. Veja o ponto 2 aí. Espera aí, só um instantinho, antes de entrarmos aqui no ponto 2. Nós lemos a inspiração, mas você já entendeu que nós, ao lermos a Bíblia, nós temos que levar todo pensamento cativo à obediência de quem? E onde é que está a mente de Cristo na Bíblia? No Evangelho. Então nós temos que comparar o que a Bíblia diz com aquilo que Paulo fala. Porque se aquilo que a Bíblia diz não bater com aquilo que Paulo fala, então você já tem que cuidar disso de uma outra maneira. Vamos ver se Paulo fala de duas sementes? Porque no livro inspirado aqui, o Senhor mostra que existe uma separação aí, que existe duas sementes que ele mesmo criou com separação, com inimizade entre uma e outra. Então veja aí o que Paulo diz agora no ponto 2, Romanos 9. Romanos capítulo 9, verso 1. Verso 11, melhor. Romanos 9, verso 11. Quando você achar, diga Abba Pai. Então eu vou ler, diz assim. Por quê? Não tendo eles ainda nascido, veja que uma mulher estava grávida, aqui Paulo está dizendo, nem tendo feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, diga obras, diga assim, Moisés, diga assim, obras da lei, não por causa das obras, mas por aquele que chama, verso 12, foi dito a ela, o maior servirá o quê? O menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a quem? A Esaú. Ou seja, eu escolhi a um e não escolhi a outro. Esses dois têm inimizade. Eles estão separados. Eles não podem habitar no mesmo lugar depois aí. Então, o que Paulo está falando aqui combina com o que o Senhor falou lá atrás para Moisés em Gênesis? Combina? Está batendo? Lá disse que porém inimizade. Né? E aqui Paulo diz, olha, eles não haviam nem nascido e Deus já havia escolhido um para uma coisa e outro para outra. Diga, poderoso é Deus. Já havia escolhido. Então, o que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa que Gênesis capítulo 3, verso 15 está dizendo lá. Então nós estamos vendo dentro da Bíblia, em vários aspectos, que aquilo que
um livro da inspiração está dizendo nesse momento, é a mesma coisa que o Evangelho, que é a revelação, está dizendo também. Vamos ver outro ponto aí. Romanos 9, 20. Veja bem. Romanos capítulo 9, verso 20. Diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá àquele que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa, diga comigo, massa, diga assim, ventre, diga gravidez, de uma mulher, estamos falando disso mesmo. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus tem poder para isso ou não tem? Ele faz um vaso para a honra e outro para a desonra? Faz ou não faz? São duas sementes? E verso 22, diz assim: e que direis se Deus querendo mostrar a sua ira? Deus querendo mostrar a sua... Não, pastor, porque Deus é amor. Paulo nunca disse isso. Paulo disse que Deus é fogo. Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de quê? Da ira, preparados para quê? Então diga comigo, vaso de ira, preparado para a salvação. Para quê? Mas se ele se converter aceitando Jesus? Por que não pode? Gênesis 3,15. Porém inimizade. Não pode. Ele pode ser bonzinho, ele pode estar na igreja, ele pode chegar a ficar de joelho, ele pode fazer tudo que o pastor mandar, ele pode cortar o cabelo bem baixinho, ele pode botar gravata, ele pode ir todos os dias lá. Mas se não for da semente escolhida, não há salvação para ele. O que acontece é que ele fica escondido debaixo, de trás dos rudimentos, né? Por isso que Crescendo em Graça veio para separar. Você recebe isso mesmo? Então, vaso de ira preparado para perdição. Segundo a Bíblia, verso 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua... Espera aí. Deus quis mostrar a sua ira e para mostrar a sua ira ele preparou alguns vasos para isso. Mas ele também quis mostrar as riquezas da sua glória e também preparou vasos para isso. Olha aí, nos vasos de misericórdia que para a glória já de antemão preparou. Tem algum vaso de misericórdia nessa noite aqui? Você pode louvar o Senhor agradecendo a Deus por isso. Porque os vasos de ira foram preparados para destruição e os vasos de misericórdia foram preparados para mostrar a glória de Deus. Diga, estou curado. Diga, tudo está bem. Estou reinando. Sou um salvo para sempre. Sou um abençoado. Conduzido em triunfo. Selado com o Espírito da promessa. Tranquilo. Porque essa é a glória de Deus. E Ele preparou você para mostrar através da tua vida isso ao mundo. A todo mundo aí. Que tremendo isso aí. 2 Tessalonicenses 3. Estamos em Paulo ainda. Vendo se Paulo combina com Moisés lá naquilo que ele disse naquele aspecto. Naquilo que o Senhor disse lá. Melhor, né? Naquilo que o Senhor disse lá em Gênesis. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 2. Quantos acharam? Digam Abba, Pai. E para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé é de todo aquele que aceitar Jesus. Porque a fé... De quem é a fé? Diga para quem está do teu lado aí, a fé é nossa. Porque aqui está a igreja. Aqui está a semente de Deus. A fé não é de todos. Nem todos têm a capacidade de crer naquilo que você crê. Só você tem a capacidade de acreditar naquilo que você acredita. Porque a fé não é de todos. Você não tem que insistir nada com ninguém. É Deus que ilumina os olhos. E se Deus não iluminar os olhos, não adianta. Então, veja, o Evangelho confirma
que se a fé não é de todos, quer dizer que tem uma parte que não é da fé, ou que a fé não é para eles. Então Paulo está confirmando que há uma inimizade aí estabelecida pelo Senhor, porque a fé é um dom de Deus, e se a fé não é de todos, é porque ele não quis que fosse de todos, porque a fé é dom de quem? Dom de Deus, a fé é dom de Deus. Veja Romanos 8, Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos 8, verso 9. Ah, papai? Diz assim: vós, porém, não estáis na carne. Ponha aí no teu matete, o que não... Tem um não aí, tá? Foi uma falha minha aí. O que não tem o Espírito de Cristo, não é dele. É isso que quer dizer aí na letra D do ponto 2. Veja aí. Então vamos ler aqui, Romanos 8, verso 9. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Quantos aqui estão no Espírito? Digam graças a Deus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é. Então Paulo aqui dá uma porção de deixas, explicando que é possível que haja aqueles que não têm o Espírito. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal... Não, pastor, ele não é dele até o dia que ele aceitar Jesus. Se ele não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se ele tem o Espírito de Cristo, esse tal é dele. Esteja ele onde estiver, fazendo ele o que estiver fazendo, ele não perde a salvação, porque se ele tem o Espírito, ele é de Deus, e ele é da boa semente, embora pelo que faça, viva uma vida má, porque Deus não se deixa escarnecer, o que o homem planta, ele colhe. Mais uma vez salvo, salvo para sempre. O que passa é que a vida terrenal é afetada, isso todo mundo sabe, não precisa explicar toda hora essa mesma posição aí. Bom, então no ponto 2, nós podemos observar que Paulo, veja, no Evangelho, confirma a existência de dois tipos de gente, de duas classes de pessoas. Diga comigo, os salvos e os não salvos. Agora diga, duas sementes. Ponto 3. Agora vamos ver a história, porque nós vimos lá um pouco da inspiração, vimos a revelação, mas a Bíblia tem 66 livros, e alguns desses livros são livros históricos. Vamos ver aqui se a história também confirma que há duas sementes. Vamos a João, livro histórico de João, capítulo 10. Veja aí bem rápido, João 10. E nós vamos encontrar aqui Jesus de Nazaré nos dias da carne, falando muito claramente, porque como diz o apóstolo José Luiz, mais claro não canta o galo, né? E Jesus fala aqui, olha, João capítulo 10, verso 24, quantos acharam, digam Abba Pai? Diz assim, João 10, verso 24 até o 26, né? Diz assim, rodearam-no, pois, os judeus e disseram, até quando nos deixará em suspense? Terás a nossa alma suspensa. Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Então estavam inquirindo o Senhor ali. Se tu és o Cristo, fala para nós. Porque para eles não bastava aquilo que estava acontecendo. Aquilo que Jesus... Abençoado. Um corte aqui. O problema é quando se é contemporâneo. Sabe? Aqui haviam pessoas que eram contemporâneas de Jesus. Pense bem, os judeus, eles esperavam um rei, um guerreiro, né? Que viesse libertar, que viesse fazer tudo isso aí. De repente me chega um homem montado no burrinho, entrando na cidade. O que você acha que eles fizeram? Da mesma maneira hoje, diga hoje, está profetizada a vinda aqui do outro que edificaria, não é verdade? Mas nós somos contemporâneos. Mas nos basta ver o que está acontecendo em Crescendo em Graça no mundo inteiro? Basta para você? Para essa turma aqui, que Jesus está falando aqui, não bastava. Por que não bastava? Veja aí. Respondeu-lhe Jesus, verso 25.
Já vô-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Quantos aqui acreditam no que o Evangelho diz para a tua vida? Diga amém. Você acredita que você é salvo para sempre? Isso te basta? O que está acontecendo em 22 países, vidas sendo recuperadas, pessoas vivendo, pessoas com 60 anos, apóstolo, agora eu estou vivendo. Isso basta para você? Por quê? Porque você é da semente que tem a capacidade de crer naquilo que a Bíblia diz. Quantos creem no que o Evangelho diz? Isso é uma capacidade que nem todo mundo tem, porque a fé não é de todos. Você não pode exigir daquela pessoa que ela dê aquilo que ela não pode dar. Então ela foi preparada para um fim e você não pode interferir nisso aí. Então aqui, vamos a João capítulo 8. Vamos ver outro ponto da história, letra B, do item 3. João capítulo 8, verso 44. Veja assim. Diz assim, olha, veja só. João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus está dizendo aqui que tinha ali uma semente que ele está chamando, olha, vosso pai é o diabo, vocês não podem crer em mim, porque vocês não são meus, vocês não têm o meu espírito, vocês não fazem parte da salvação. Combina com Paulo? Paulo diz isso? Tremendo isso aqui. Mateus 7. Veja aqui outro ponto. Mateus capítulo 7, verso 15. E aqui tem um corte também de por que no Ministério Crescendo em Graça, um dos motivos, não tem rudimentos de obras de lei. Aqui não há rudimentos de obras de lei, sabe? Porque aqui não tem nada para alguém ficar escondido de trás ali. E veja aí Mateus 7, verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são o quê? Lobos vorazes. Espera aí. Se ele é um lobo voraz, mas ele está vestido de ovelha, aí é um problema. Por quê? Porque você olha para ele e vê uma ovelha, porque ele está vestido de ovelha. Amém? Ele está de gravata, né? Ele não está de brinco. Ele está com um comportamento. Você olha para ele e vê uma ovelha. Pastor, então eu estou com um problema. Como é que eu vou saber se é um lobo e vai me enganar? Porque se é um lobo, vai enganar. Se eu estou olhando para ele e estou vendo a aparência de ovelha que ele tem. Sabe como é que você conhece? Por aquilo que ele fala. Você recebe essa palavra? Por aquilo que ele fala, é questão de tempo. Vai manifestar qual é a medida que tem ali. Se é lobo, se é ovelha. Isso é tremendo. Por dentro, lobos vorazes. Quer dizer, pode até querer disfarçar, mas não adianta. Não engana papai. Mateus 7, 21. Ponto D. Mateus 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está onde? Nos céus. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Um momentinho. Você se recorda quando Jesus chamou os 12? Você se recorda? Tinha 12. Ele falou, vão lá e tal. E tinha discípulos. Ele falou, olha, vocês vão andando aí, vão curando. Ele disse isso. Vão expulsando. Disse ou não disse? Disse. E aquele que o traiu estava no meio?
Tava. E Pedro estava no meio? E Pedro expulsou o demônio. E Judas também. E fizeram operações de milagres também? Fizeram também. Então olha aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então quer dizer, podem até fazer milagres, mas como se conhece uma ovelha? Por aquilo que ele está falando. E Paulo está dizendo aqui, abençoado, Jesus de Nazaré está falando aqui, nos dando evidência aqui, do que Paulo diz, que combina com Paulo. Combina com Paulo isso aqui? Combina. Que ele chama de falsos mestres. Mesma coisa, combina. Quer dizer que o Evangelho te dá evidência de que há duas sementes nessa terra. Você recebe isso? Mas não fique com medo não. Pastor, e se sentar uma outra semente aqui do meu lado? Isso já está dividido. Isso já está separado. Isso já foi apartado pelo Senhor no dia do juízo final. Diga, já foi. Já foi ou não já foi? Já foi. Uma vez salvo. Sempre salvo. Ponto 4. Vamos de novo aqui. A Escritura também dá evidência dessas duas sementes. Veja aí. Isaías 46. Vamos na Escritura. Isaías. Vou lembrando, o que é Escritura? Escritura é livro inspirado. Note aí. São os livros inspirados. Porém, não explicados pelo Senhor àquele que ele inspirou. Ele inspirou Isaías e Isaías falou assim: o menino será Deus. Ao mesmo momento que era filho, era pai. Então, depois Isaías deve ter pensado assim: como é que eu tive capacidade de falar um absurdo desse? Porque foi um livro inspirado. Isaías não explicou isso. Por isso é que Paulo explicou. E depois ele disse lá: grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou na carne. Não o Filho, Deus mesmo. Né? Então vamos aí. Isaías 46, verso 3. Quantos acharam? Digam: Abba, Pai. Olha aqui, abençoado. Se você é da semente da salvação, acho que não há alegria maior hoje nessa noite do que esse verso aqui. Olha aí. Desses versos aqui, essa passagem aqui. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem eu trouxe nos braços a partir do ventre. Amém? E levei desde a madre. E até a velhice, eu serei o mesmo. Diga, eu recebo. E ainda até as cães, eu vos suportarei. Diga, Deus me suporta. Pastor, por que Deus me suporta? Sabe por quê? Porque Ele te fez. Olha, eu o fiz. Diga para quem está do teu lado aí: Deus te suporta. Deus te suporta. Ele diz aqui: eu o fiz e eu vos levarei. E eu vos suportarei e vos guardarei. Você está alegre com isso? Deus te suporta? Por quê? Porque foi Ele que te escolheu para isso. Foi Ele que te fez. Então, essa passagem da Escritura dá uma evidência de que você veio a essa terra trazido por Deus. Olhe para mim um instantinho. Você sabe que a mulher, o ventre de uma mulher é a porta do céu. Quantos aqui sabem disso? Levantem a mão assim. Porque através de uma gravidez é que Deus então traz os seus filhos a essa terra aqui, habitando então num corpo de carne. Por isso que as mulheres são abençoadas, são aí a porta de Deus para essa terra. As mulheres recebem? Tranquilo aí? Agora, esse verso diz aqui: eu trouxe você até aqui porque você não é carne, você é o Espírito. Diga, eu recebo isso. Porque Deus é Espírito e Pai dos... Então, Ele diz: eu trouxe você, olha, eu trouxe você pelo ventre, através do ventre. Eu trouxe você a essa terra usando um ventre, usando uma mulher. Só usando uma mulher eu poderia trazer você a essa terra. E eu já te conhecia desde antes. Esse é o entendimento desses versos aqui. E eu trouxe você desde o ventre, mas acontece que eu não te pus aí: olha, agora é contigo, se vira e até logo. Não, eu conduzirei.
Você tem sentido isso na tua vida? E Paulo diz, conduzidos sempre em triunfo. Por quê? Porque ele combina que há os que são da semente da salvação, esse sim, tranquilo, Deus conduz até a velhice, Deus te suporta. Você recebe isso? Diga de novo para quem está do teu lado aí, Deus te suporta. Pastor, mas eu sou um problema. Não, Deus te suporta. Porque foi Ele que te fez. Ele te ama, abençoado. Ele te suporta. Veja aí, vamos a Daniel capítulo 12, verso 10. Daniel capítulo 12, verso 10. Eu vou lendo aqui. Diga, Abba, Pai. Esse é outro verso que você deve ter na ponta da tua língua. Olha aí. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá. Um momentinho só. Paulo, uma vez pregando, lá em Atos 13, 48, ele disse que os gentios, quando ouviam o que ele pregava, regozijavam-se e davam glórias a Deus por isso. E foram iluminados todos aqueles que foram predestinados para entender. Quantos estão entendendo isso? Quantos são ovelhas aqui? Uma ovelha pode entender isso. Uma ovelha pode acreditar nisso. Mas nem todos podem acreditar nisso. Olha o que diz. Os ímpios procederão impiamente. Diga comigo. Uma vez salvo, sempre salvo. Agora diga assim. Uma vez ímpio, sempre ímpio. Porque ímpio não é aquele entendimento que o sistema religioso colocou na tua mente, que o ímpio é o que está lá fora no mundo fazendo bagunça. Não. Eu recebo que aquele ali é uma ovelha que está fora do reino. Você está me entendendo? Mas não ímpio. Porque uma vez ímpio, sempre ímpio. Uma vez salvo, sempre salvo. É da mesma maneira. Não há mudança no Senhor. Então ele diz aqui que os ímpios vão proceder impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá. Não, hoje se converteram 3 ímpios na minha igreja. Ué, você tem uma Bíblia nova aí? Não, porque hoje foi um... Mas peraí, a Bíblia diz aqui que nenhum dos ímpios vai entender. Pastor, então quem é que vai entender? Vírgula. Mas os sábios, os entendidos, o quê? Quantos aqui são entendidos? Podem louvar o Senhor agradecendo a Deus por isso? Amém? Abba, Pai. Salmo 58. 2 sementes. Estão vendo aí que muitos versos aqui dão evidências dessas 2 sementes. Livro de Salmo, capítulo 58. Salmo 58, verso de número 3. Salmo 58, 3. Quantos acharam? Digam amém. Então ele diz aqui, note aí, veja bem, aqui na minha versão diz assim, alienam-se os ímpios, ou extraviam-se, né, os ímpios, desde a madre. Olha aí. Andam errados desde que nasceram, proferindo o quê? Mentiras. Porque uma vez ímpio, sempre ímpio. Uma vez ímpio, sempre ímpio. Provérbio 16. Veja. Não estamos falando aqui de pessoas que fazem coisas erradas. Pessoas que fazem coisas erradas. Mas quando o assunto é o Senhor, Ele pode dizer assim para você. Ó, talvez você que está aqui tenha já escutado isso. Uma pessoa que não está nem aí para nada de evangelho, nem de igreja, nem de nada. E faz uma porção de coisas erradas. Mas quando você fala do Senhor para Ele, Ele diz assim para você, olha, eu não sei, eu não conheço se o nome é Jeová, se o nome é Jesus Cristo, eu não sei nada. Nisso aí eu não toco, porque Deus é Deus, né? Olha aí que mente, que espírito que está aí. Pode estar fazendo uma porção de coisas erradas. Enganado em qualquer coisa, coisas do mundo, coisas da religião mesmo. Mas o filho é sempre filho. Quando se trata o assunto é o Senhor,
Ele respeita. Você recebe isso? Então veja aí Provérbios 16, verso 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. O Senhor não está fazendo mais nada. O Senhor está no repouso. Amém? O Senhor fez todas as coisas. Diga, eu recebo isso. A obra de antemão na tua vida já foi preparada? Já. Você recebe isso? O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. E até o ímpio. Quem fez o ímpio? Não foi o diabo. Não, pastor, foi o diabo que fez o ímpio. Porque o diabo era mau. Então ele queria, porque queria ter uma... Não. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Ponto. Melhor. Vamos seguir aqui. E até o ímpio para o dia do mal. Ponto. O Senhor fez o ímpio para ele se converter um dia. Porque a mãezinha dele é tão boazinha que o filho dela tinha que se converter e você vai orar de joelho e fazer jejum por ele. Está vendo aí? Quantos estão entendendo isso? O Senhor fez o ímpio para que ele seguisse sendo ímpio até quando? Sempre. Sempre. Ué. E você não pode fazer nada. Quem és tu? Para altercar com o Senhor. Para questionar. Aí. Diga, 2 sementes. Então, notas finais. Vamos a Romanos 8. Bem rapidinho aqui. Romanos 8, 29. Nem todos são filhos de Deus. Tem algum filho de Deus hoje aqui? Graças a Deus. Nem todos. Nem todos, nem todos. 29. Romanos 8, 29. Diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Amém? Você foi conhecido agora? Ou você foi conhecido desde antes? Desde antes. Então, veja bem. No outro estudo você viu que os filhos de Deus já estavam com Deus antes de haver dia e noite. Antes de haver sol. Antes de haver lua. Antes de haver nuvem. Antes de haver planeta. Antes de haver qualquer coisa visível, palpável aí. Antes de Deus formar. Porque uma coisa é criar e outra coisa é formar. E Deus então criou e depois Ele deu forma. E antes dele dar forma, você já estava? Aos que dantes conheceu. Dantes o quê? Dantes o quê? É ontem, é quando dantes? Antes da... E antes da fundação do mundo, você já existia com esse nome que você tem na carne hoje? Antes da fundação do mundo, o meu nome não era Pedro. E o teu não era Nelson. Mas diz que aqueles que foram conhecidos desde antes, também foram o quê? Predestinados. Predestinados. Ele traçou o teu destino antes. Predestino. E o teu destino que ele traçou, sabe qual foi? Você é uma maçã boa. Você é uma boa semente. Você é um filho da salvação. Você é uma ovelha com ouvido de ovelha que conhece a voz do pastor. Ah, meu Pai. Santo. Aos que conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse chamou. E Paulo diz lá em Timóteo, ele chamou antes da fundação do mundo com um chamamento santo, não pelas obras. Então, fazendo jejum ou não fazendo jejum, se é que você fez, eu fiz, abençoado. Você já era filho. Diga, graças a Deus eu não faço mais. Quer dizer que aquilo que você fez não interferiu na tua posição de filho? Não. Por quê? Porque aos que predestinou, chamou. E aos que chamou, justificou. Quando? Há 2000 anos? Diga, eu recebo isso. Porque ele tinha que justificar. Ele tinha que redimir o teu corpo, porque ele vai glorificar o teu corpo, e o teu corpo só pode ser glorificado se tiver nas mãos dele. Quantos aqui estão nas mãos dele? Então ele pagou um preço pelo teu corpo para poder glorificar aquilo que é dele. Caramba, que tremendo.
E aos que justificou, a estes também glorificou. E eu recebo se manifestando a glorificação na tua vida. Recebo. Então vamos aqui um pequeno teste. Quantos recebem isso? Tem aqui um repasse. E nós vamos passar aqui. Referente às duas sementes. E você vai dizer aí se é falso, se é verdadeiro. Vai anotar aí. Não sei como é que você vai fazer. Não é? Talvez você não queira rabiscar para tirar xerox aí, distribuir. Quantos recebem isso? Tirar xerox e distribuir aí. Graças. Que tremendo. Ah, papai. Então, eu gostaria que você respondesse aí agora o seguinte. Com relação às duas sementes. Letra A. Cada um escolhe hoje de que semente gostaria de ser? Falso ou verdadeiro? Falso. Letra B. Deus, em sua soberania, criou as duas sementes? Criou ou não criou? Criou as duas sementes. E de qual semente você é? Letra C. As duas sementes são uma invenção doutrinal do Crescendo em Graça? Letra D. Há evidências claras que ensinam a sua existência? Ficou claro nessa noite para você? Ficou claro? Com essas evidências que você viu, ficou claro, abençoado? Item 2. Jesus de Nazaré, letra A, nunca falou das duas sementes? Ele falou das duas sementes? Letra B. Jesus de Nazaré ensinou que nós somos lobos que, quando nós nos convertemos, viramos ovelhas? Letra C. Jesus de Nazaré identificou os filhos do diabo? Você já imaginou? Vós sois do diabo porque não me conhecem, arrumou problema. Letra D. Jesus de Nazaré identificou também suas ovelhas e nenhuma das suas ovelhas se perde? Quantas aqui são ovelhas do Senhor? Agora a letra 3, número 3 aí. Qual é dessas três letras, A, B ou C, que tem os 3 versículos da Escritura, que nós lemos, se você estava prestando atenção, você sabe, que mencionam essas sementes? Hein? Não, queria ouvir você. Qual? C. C. Assim é, letra C. De novo, falso ou verdadeiro? Primeiro aqui. Há injustiça em Deus ao criar duas sementes? Há injustiça em Deus? Não, tem que ficar claro. Há injustiça ou não há? Então é falso. Deus sempre tem feito como quis em seu amor. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Letra C. Isso nos dá fundamento e segurança de que sempre fomos de Deus. Verdadeiro. Deus nos predestinou não para ira, senão para boas obras preparadas de antemão. Letra E. A salvação não é por obras, senão a salvação é conforme a eleição. Verdadeiro? Letra F. Este ministério derruba o suposto livre-arbítrio para a salvação. Verdadeiro? Letra G. Devido a que só Deus conhece e identifica estas duas sementes, atenção aqui. Só Deus identifica. Devemos pregar o Evangelho e apresentar quantos homens perfeitos? Todos os homens, todo homem, né? E mulher, gênero aqui, perfeito em Cristo Jesus. Diga para quem está do teu lado aí, você é perfeito. Tranquilo. Porque cabe só ao Senhor identificar as duas sementes. Então eu te declaro perfeito em Cristo Jesus. Você pode ficar de pé mais uma vez, abençoado? Eu quero te convidar a cantar mais uma vez essa canção chamada Réplica. E como é que vocês recebem um abençoado ministro competente para a música aqui, Alexandre Rangel? Amém?